Livro de Atos, capítulo 12, que diz assim a palavra do Senhor. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também Pedro, e eram os dias dos ázimos. Amém, meus amados? Com base nesta palavra, aqui em Atos capítulo 12, diz o capítulo 12, ele fala de 3 acontecimentos que ocorreram ali através de Herodes. E quem foi Herodes? Herodes era um homem que governou, ele governava toda a Palestina, e ele governou por 3 anos. Herodes Agripa, era esse Herodes que estava governando a Palestina durante 3 anos. E esse Herodes, ele era sobrinho do rei Herodes, o rei Herodes Antipas, o que matou João Batista, e neto de Herodes o Grande. Ou seja, esse Herodes aqui era o neto, Herodes Agripa, que era sobrinho de Herodes Antipas, que foi o Herodes que matou João Batista, e neto de Herodes o Grande. Então, todos eles ali vinham com o mesmo nome, só mudava ali algum detalhe do sobrenome, mas todos vinham com o mesmo nome, porque todos eram da mesma família, ou seja, era uma família de homens maus, onde todas as linhagens vinham com o mesmo nome, e onde eles ali começavam a faziam grandes atrocidades, tanto os Herodes antigos quanto este atual. E diz o texto no capítulo 12 de Atos que esse Herodes atual, ele mandou matar Tiago, irmão de João, e mandou matar Tiago à espada. Tiago foi um dos primeiros discípulos que morreu por causa da chamada dele, por causa de estar anunciando o evangelho de Jesus. Então Herodes começou uma caça, digamos assim, uma caça aos cristãos primitivos. Herodes, usado por Satanás, filho de Belial, estava ali oprimindo os cristãos, os primeiros cristãos daquela época pós a morte de Cristo. E diz o texto que ele mandou então matar Tiago ao fio da espada. E ali, por que Herodes agiu desta forma? Ele começou a perseguir os cristãos e queria, achando ele que matando o Tiago, um dos discípulos, ele iria intimidar os demais discípulos para que os demais discípulos parassem de anunciar, de pregar salvação e de pregar sobre Jesus. E ali ele fez essa grande atrocidade, matando Tiago, irmão de João, ao fio da espada. Então ali, todos ali daquela província ali, os cristãos ficaram de fato, alguns ficaram com medo sim, muitos choraram, muitos se entristeceram, foi um caos total. E ele seguiu, e ele gostou desse alvoroço. Olha só, tanto que ele era maligno. Gostou de ver os cristãos fugindo, sendo oprimidos por ele. Ele gostou de ver os cristãos amedrontados. Gostou de ver os cristãos entristecidos pelo ato que ele estava fazendo. E ele não parou, meus amados. Ele continuou com a sua perseguição sargaz em cima dos cristãos, continuou com a sua perseguição maligna, macabra, filho do diabo. E diz o texto que ele continuou perseguindo os discípulos e mandou prender Pedro. E diz o texto que ao mandar prender Pedro, ele lançou Pedro na prisão. E diz o texto que, eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão.
tocando a Pedro no lado, e o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe as mãos as cadeias. Ou seja, no que ele prendeu Pedro, naquele mesmo dia, naquela mesma noite, a igreja viu que ele pegou Pedro ali em uma praça onde todos os demais cristãos viram Pedro serem aprisionado pelos soldados ali, todos viram que levaram Pedro. E ali a igreja começou a orar. E a igreja desceu na oração. E a igreja não cessava de orar. E a igreja começou a buscar a presença do Senhor. E a igreja invocou a presença de Deus de uma tal forma que na mesma noite, olha só o texto aqui no versículo 7, então sobreveio um anjo do Senhor. Que Deus enviou um anjo até a prisão. Olha que mistério. Deus enviou o anjo até a prisão para abrir as portas da prisão e soltar Pedro. Mediante as orações da igreja, mediante as orações dos irmãos, Deus moveu o céu. As orações subiu até o trono de Deus, que fez Deus se levantar e mover os céus e lhe enviar os anjos para descer até a prisão e abrir as portas da prisão e libertar Pedro. Eu quero te dizer, meu querido, que a oração de um crente que tem vida no altar, um crente que tem vida com Deus, quando ele desce em oração, o céu se abre, meus queridos. A cura vem, o milagre acontece, o diabo é repreendido, as portas das cadeias são quebradas e as correntes as portas são abertas e as correntes são quebradas, porque o poder de uma oração, você não tem noção o que é um crente em oração, o que é um crente buscando a face em Deus. Eu quero te dizer, meu querido, que a rainha Elizabeth, ela não temia quando ela era viva, ela não temia os ataques que vinham contra o seu governo, ela não temia as perseguições que vinham contra os outros países perseguindo o seu governo, mas ela dizia: eu não temo ao homem, mas quando eu vejo um homem de joelho dobrado, porque ela conhecia a Deus, ela conhecia os cristãos, ela sabia o poder que tem um homem de Deus e uma mulher de Deus. Poder vem de nós? Jamais. Aquele que está em nós, que é a presença, que é a bendita presença do Espírito Santo, que opera o poder, que opera o milagre. Toda honra, toda glória seja dado ao Altíssimo, ao Senhor Jesus. Então a rainha Elizabeth, ela sabia que quando um homem, uma igreja estava em oração, pode vir bomba atômica, pode vir o exército que for, pode vir todos os perseguidores da igreja, que o diabo e as legiões são repreendidas pelo poder da oração em nome de Jesus. Não tem coisa mais gloriosa do que servir a este Deus. Então tem sim que temer aquele homem, aquela mulher que tem vida com Deus, porque na vida dele se encontra a presença do Espírito Santo. Na vida daquele homem, daquela mulher, tem a presença do Espírito Santo. Meus amados, o sol está entrando aqui, está muito claro? Vocês estão me vendo bem? Vão curtindo e compartilhando. Gente, eu não sei o que acontece, não sei se vocês estão aí, mas está mostrando 0 pessoas. Na bolinha aqui do lado, nenhuma pessoa. Eu não sei se é o TikTok, fúria, o diabo usando o TikTok para me abalar a minha fé, para achar que não tem ninguém na minha live, ele não coloca nenhuma pessoa na minha live, ou se de fato não tem mesmo, eu não sei, só sei que mostra 0 pessoas. Mas o sangue de Jesus o repreenda, esses administradores do TikTok. Tá? Derrotados pelo sangue de Jesus. Então quero te dizer que um homem de Deus, que uma mulher de Deus, que tem vida no altar, que se dispõe a buscar a face do Senhor, ele é revestido de poder, ele é cheio da unção, ele é cheio da autoridade, ele é cheio do conhecimento, ele é cheio da sabedoria. E o homem e a mulher cheios do Espírito Santo, se o Senhor Jesus quiser usar, o Espírito Santo quiser usar essa pessoa, ele vai usar com grande poder e autoridade. Então, eu te digo já, vigia se você está tocando em algum crente, vigia se você está falando mal de algum crente, e principalmente se esse crente tiver vida no altar. Principalmente se esse crente que tiver vida com Deus, anda com Deus, vive na verdade e obedece a palavra do Senhor e
é ungido do Senhor para fazer a obra. Então, vigia. O próprio salmista escreveu lá em, acho que em Salmo 114, que diz assim: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Por quê? Porque o Senhor não aceita. Aquele que toca num servo de Deus, principalmente se ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus que está pagando preço, vivendo em santidade, orando, consagrando, jejuando, vigiando a sua vida, não toca nele não, que vai levar chumbo. Chumbo da terra? Não, chumbo espiritual. Porque quem guarda e quem está na vida desse crente é o próprio pessoa bendita do Espírito Santo. E diz o texto que então Herodes, usado ali pelo diabo, não bastasse ele ter matado Tiago, irmão de João, ao fio da espada, começou a oprimir e perseguir os cristãos e levou ali Pedro então a ser aprisionado, mas o Senhor guardou a vida de Pedro. A igreja estava de joelho, a igreja levantou contínuas orações por Pedro, de uma tal forma que moveu a extremidade do céu, e o Senhor enviou o anjo do Senhor para abrir as cadeias e libertar Pedro. Olha que mistério, olha que poder. E diz o texto que eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro ao lado, ou seja, olha só que o anjo fez. Tocou na costela de Pedro, para Pedro acordar, porque Pedro estava dormindo dentro da prisão. Tocou na prisão da costela de Pedro para o despertar, dizendo: levanta-te depressa. Olha só que coisa linda. Então Pedro foi agraciado, vê o anjo do Senhor dentro daquela prisão resplandecendo, aquela luz ali que era o próprio anjo do Senhor descendo ali, e ouvindo a voz do anjo do Senhor dizendo: levanta-te depressa. E caíram ali das mãos as cadeias, ou seja, as algemas que estavam aprisionando ali, não só as mãos de Pedro como cárcere ali, caiu por terra todos. E diz o Pedro que Pedro é libertado e Pedro saiu. E Pedro estava ali, saiu sob a proteção do anjo do Senhor que estava guardando Pedro. Diz o texto aqui que saindo seguia, ou seja, indo o anjo do Senhor seguiu Pedro. Olha só que coisa linda, fazendo a guarda de Pedro. Diz o texto aqui que saindo o seguia e não sabia o que estava sendo feito pelo anjo do Senhor, mas cuidava que via alguma visão. Pedro não entendia bem o que era aquilo que estava acontecendo, porque a luz resplandecente deixava muitas vezes ele admirado e também um pouco assim aéreo, sem entender bem o que era aquilo, porque a presença do anjo do Senhor era gloriosa. Por quê? Porque eram os anjos do Senhor. E ali diz o texto que passaram a primeira, segunda guarda. O anjo do Senhor continuou guardando ele, passou a primeira guarda, a segunda guarda, e chegaram à porta de ferro, a porta principal da prisão, que dá para a cidade, o qual lhes abriu por si mesmo. Olha que coisa linda, que mistério do Senhor. O seu anjo do Senhor tocou em Pedro, acordou Pedro, desceu ali na prisão, tocou nele, acordou Pedro, passou pela primeira guarda, mandou Pedro se despertar, se levantar, passou pela primeira guarda, passou pela segunda guarda e chegava até o portão de ferro e fez com que aquele portão se abrisse sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. O que é a igreja? A oração da igreja. Eu quero te dizer que quando o crente ora, a oração da igreja move o céu. A oração da igreja faz todos os demônios cair por terra. A oração da igreja mata vidas usadas por Satanás. Quando Deus, por que nosso país está dessa forma? Porque o povo não está orando, o povo não está jejuando. Eu quero ver toda a igreja descendo em oração, em jejuns e oração pelo nosso país. Se todos esses inimigos da nação não serão mortos ou irão para a prisão. O que está faltando é a igreja descendo em jejum e oração em prol do país. Que esse desgoverno vai ser descido à sepultura e os seus comparsas
vão para a prisão. Mas por quê? Porque todos ali nós sabemos que ali é uma guerra espiritual. Nós sabemos que o diabo tem usado essas vidas para enganar, para matar, para roubar, para destruir o nosso país. A palavra do Senhor diz que quando um justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo se entristece. O povo padece. E é o que está acontecendo com o nosso país. Se a igreja do Senhor não se despertar em jejuns e oração, para Deus descer uma sepultura que já está fazendo hora extra aqui no país, destruindo vidas, matando, roubando, rindo da cara das pessoas de bem, e nós aqui trabalhando igual os condenados para pagar imposto, para eles roubar e deixar o país às mínguas. Então vamos descer em oração, em clamor, porque quando a igreja ora, não há potestade, não há inferno que fica de pé. Todos serão derrotados e destruídos pelo poder da oração. E aí o céu se abre, Deus move as águas, assim como o Senhor enviou o anjo para libertar Pedro da prisão, o Senhor também enviará o anjo para abençoar a nossa nação. E vou seguindo aqui o texto para vocês entenderem o que eu estou falando. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Então o anjo passou pela segunda guarda, a primeira guarda e a segunda guarda. E chegando à porta de ferro, que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma. A porta da prisão foi aberta por si mesma, sozinha, pelo poder de Deus. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa gloriosa. O anjo desce ali dentro da prisão, porque a igreja estava orando, a igreja orando. Então Deus enviou o anjo, enquanto a igreja orava, Deus enviou o anjo até a prisão para acordar Pedro, despertar Pedro, pôr ele de pé e falar para ele andar, seguir. Passou a primeira guarda, passou a segunda guarda e passou o portão de ferro que dava para a cidade, abriu a porta da prisão ali, esse portão de ferro. E depois que o anjo fez tudo isso, e Pedro já estava na rua, o anjo desapareceu. O anjo voltou para o céu. Que coisa linda. Isso é o poder de Deus. Eu quero te dizer que o poder de Deus é tremendo na minha vida e na tua vida, meu amado. Que o poder de Deus nada se compara ao poder de Deus. Deus, ele é tremendo. E por que o Senhor guardou a vida de Pedro? Deus guardou a vida de Pedro por quê? Porque Pedro era um escolhido do Senhor para fazer a obra dele, era um discípulo do Senhor que tinha vida com Deus, vida no altar. E a igreja, quando ele foi preso, a igreja viu que Pedro havia sido preso, eles desceram em oração e Deus moveu o céu. Moveu o céu por amor da igreja e por amor de Pedro, e por amor às almas que esperava Pedro e os demais discípulos para serem alcançadas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer, meu querido, que Deus move céu e terra. Levanta os teus ungidos, levanta os teus ministros, levanta os teus embaixadores, levanta os teus servos para pregar essa palavra, e ele manifesta o seu poder, tudo em prol das almas. Louvado seja o nome do Senhor, tudo em prol das vidas para serem salvas pelo poder da sua palavra. Deus seja louvado em todo o tempo. Aleluias. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo do Senhor e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Então Pedro ali, quando ele se viu na rua, que o anjo desapareceu, e ali ele sentiu aquela gloriosa presença de Deus, e ali ele entendeu, que até o presente momento ele não estava entendendo. Quando o anjo mandou ele andar, ele não estava entendendo o que era aquilo, mesmo a visão ali para ele não estava entendendo. Mas quando ele viu que as portas se abriram, passou pela primeira guarda, segunda guarda, e o portão de ferro se abriu, ele na rua ali solto, ali ele pôde entender que que foi o anjo do Senhor que o livrou, que foi o anjo do Senhor enviado de Deus que o livrou.
o livrou de quem? Das mãos de Herodes, das mãos do perseguidor da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos orando. A igreja continuava orando, a igreja continuava clamando, a igreja continuava em consagração. E a glória de Deus operou, a glória de Deus foi derramada sobre aquele lugar. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disse-lhe: estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Ou seja, a igreja estava orando, clamando para Deus enviar o anjo do Senhor até a prisão para para libertar Pedro. E quando o milagre aconteceu, Pedro já estava na porta da casa dos irmãos reunidos ali em oração. Eles não acreditavam, olha só. Eles não acreditou que era Pedro que estava batendo na porta. E Pedro estava batendo na porta de uma tal forma que a menina reconheceu a voz que era de Pedro. Ela não abriu, mas ela reconheceu que quem falava era Pedro lá fora, pedindo para abrir a porta. Mas eles não acreditavam. Mas Pedro perseverava em bater a porta. Pedro teve que bater a porta com força para eles entenderem que era ele que estava ali fora. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Louvado seja o nome do Senhor. Acenando-lhe ele com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E ali Pedro contou tudo o que aconteceu aos irmãos que estavam orando, à igreja que estava orando por ele para ser liberto. E ali os irmãos puderam entender e ver o poder da oração. Foi a experiência mais tremenda que eu imagino que esses irmãos tiveram. Foi uma das maiores experiências que esses irmãos tiveram. Gente, meu cabelo tá só a benção. Então o Senhor ouviu a oração da igreja. Eu quero te dizer que quando você clama, eu quero te dizer que quando você busca em verdade, em oração, em choro, em pranto, o Senhor te ouve. Não importa qual seja a adversidade presente, não importa qual seja a circunstância que você está vivendo no momento, não importa qual seja a dor que você está enfrentando, entenda que quando você abrir a tua boca para orar e clamar ao Deus de Israel, o Senhor moverá o céu e terra, o Senhor moverá o céu e mostrará o seu poder, e a sua oração ele realizará, ele cumprirá. A palavra do Senhor diz que tudo que pedido crendo em oração recebereis. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que pedindo crendo em oração recebereis. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, vão tocando na tela, vão curtindo, vão compartilhando. E diz o texto que eles ali anunciaram aos demais irmãos que Pedro já estava solto, né? Pedro já havia saído da prisão, testemunharam ali do poder de Deus, que Deus enviou o anjo para libertar Pedro da prisão. E sendo já dia, houve um pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Ou seja, no dia seguinte, os soldados estando ali na prisão, cadê Pedro? Eles não viam Pedro. Todos os demais presos estavam ali, mas Pedro não estava. Porque a prisão estava aberta. E quando Herodes o procurou e não achou, feita inquisição aos guardas, mandou-o justificar. Partindo da Judeia para Cereia, ficou ali. E diz o texto que, após todos esses atos ter acontecido, Herodes perseguindo a igreja, Herodes mandou matar
Pedro a fio da espada, um dos discípulos de Cristo. Prendeu Pedro, e Pedro, pelas orações da igreja, foi liberto ali da prisão, e Pedro fugiu pós ele ter sido solto. E diz o texto que Herodes muito ficou irritado, ficou possesso de ódio, de ira contra Pedro, porque Pedro havia fugido. Pedro havia sido liberto. E eles quis saber quem foi que libertou Pedro. E diz o texto que Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, obtendo amizade de Basto, que era o camarista do rei, pediu paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, quer dizer, um certo dia, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe fez um discurso. E olha só. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homens. O povo ali cego, sem entendimento, cego pelos seus pecados, cheio de erro, cheio de idolatria, cheio de tudo de ruim. Enquanto o rei Herodes discursava ali, o povo anunciou, dizendo, o povo exclamou, voz de Deus e não de homens. O povo falou que ele tinha voz de Deus e não de homens. Tratou Herodes como se ele fosse um Deus. Olha que blasfêmia que essas pessoas cometeram, o pecado de blasfêmia, blasfemaram contra Deus, tratando um homem pecador, falho, cheio de demônio, um homem que não temia a Deus, como se ele tivesse voz de Deus, sendo que ele era o próprio diabo encarnado. E sabe o que Herodes fez? Recebeu aquela glória para ele. Ele ficou maravilhado de ver o povo tratar ele como um Deus. Ficou assim, a exaltação foi tão grande. Deixa eu ler essa parte aqui para vocês. Vestindo trajes reais, Herodes discursou em uma festa em homenagem a César. A festa então que ele discursou era em homenagem a César. Segundo os historiadores, a sua roupa era toda feita de prata, de forma que procurava um brilho muito intenso. Quando os raios do sol refletiam sobre a roupa do rei Herodes, brilhava porque era prata e o sol batia e ficava reluzente. E diz o texto que foi o suficiente para que o povo exaltasse dizendo, voz de Deus e não de homens. Olha, tanto que o povo era cego. Diante de apenas de uma roupa que brilhava, porque era prata e reluzia devido ao reflexo do sol que entrava ali dentro, então a roupa dele reluzia, o povo o exaltou, falando que a voz dele era como a voz de Deus. E ali o rei Herodes muito se orgulhou do que ouvia e ficou vaidoso com as palavras dos bajuladores. Então o rei Herodes ali sentiu como um Deus. Ele quis receber aquela glória para ele. Mas assentou, muito orgulhoso e vaidoso com as palavras dos bajuladores, ele não os repreendeu, ele deixou o povo exaltar ele, chamando ele de Deus. Mas aceitou receber a glória que pertencia somente a Deus. Como que uma pessoa está falando e alguém vem e elogia dizendo que tinha voz do próprio Deus? Sendo que esse homem, se fosse um homem de Deus, era diferente. Agora, sendo um homem pecador, maligno, diabólico, recebendo um elogio como esse, jamais. Deus jamais ia permitir que
o rei Herodes ofuscasse a sua glória, porque a honra e a glória pertencem a Deus. E diz o texto que ele recebeu aquela glória para si, não repreendeu o povo, aceitou receber a glória que pertencia somente a Deus. No mesmo instante, fração de segundos, quando ele se exaltou, recebeu aquela adoração, diz o texto aqui, no versículo 23, e no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor. O anjo do Senhor desceu na hora e o feriu Herodes. E o matou. Por que que Deus fez isso? Diante de todo mundo ali. Porque o rei Herodes não deu glória a Deus. E comido de bicho expirou. Harabaço decai. Deus enviou na mesma hora. Quando ele recebeu aquela glória que não era para ele, Deus enviou na mesma hora diante de todos que estavam na festa. O anjo do Senhor. Quero te dizer que Deus enviou o anjo da morte, viu? Esse anjo que era o anjo da morte. Deus enviou o anjo do Senhor, o anjo da morte, na mesma hora e feriu Herodes. Matou Herodes e o feriu. E foi comido de bicho diante de todo mundo. Que coisa tremenda. Eu tô até imaginando a cena aqui. Imagina você estar em um lugar e de repente o espírito da morte vem e o anjo fere a sua pele e faz brotar. Você tá vivo, você cai morto ali na mesma hora. Os bichos começam a comer sua carne ali de frente, diante de todo mundo. Que é diferente quando a pessoa morre, tem o velório, coloca ali ai gente, que produto que coloca no defunto? Que eu esqueci. Coloca aquele produto ali no defunto e só depois, um dia, o bicho começa a comer a carne dele. Mas nesse caso aqui, o anjo do Senhor feriu Herodes na mesma hora. E o bicho devorou Herodes. Tudo isso porque não deu glória a Deus. Eu quero te dizer que Deus não aceita. Deus abomina. Isso, formol, exatamente. Formol, que eu esqueci o nome do remédio. Então, obrigada, irmão. Então, assim, Deus, ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Deus não dá glória dele para homens pecadores. Homem que ainda mais nesse caso aqui, que o rei Herodes estava como filho de Belial, perseguindo a igreja, matou Tiago, prendeu a Pedro e ainda queria se vangloriar como Deus. Jamais Deus iria permitir, pois Deus matou e feriu ele de frente de todo mundo e foi comido de bicho. Então Deus, eu quero te dizer que não brigue com Deus, porque Deus ele sabe que como agir no tempo dele. Eu quero dizer que Deus, ele é amor, mas ele também ele é justiça, ele é fogo consumidor. Tem pessoas aí que vão brincando, que vão agindo como quer, levando a vida do jeito que eles querem, não entendendo eles, não sabendo eles que Deus, que um dia nós teremos que prestar contas com Deus. A palavra do Senhor diz que quando o nosso corpo, digamos assim, o nosso corpo ele é dotado de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O espírito é o espírito de vida, o sopro de vida que o Senhor nos deu. E esse espírito de vida, ele volta, quando nós morremos, ele volta para Deus. O nosso corpo volta para a terra, porque do pó nós viemos, então do pó nós vamos retornar. Agora, a nossa alma, essa sim terá que prestar contas diante de Deus. Todo olho vai ter que confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, toda língua vai ter que confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, toda pessoa que nega a sua fé em Cristo, que não crê em Cristo, que não crê em Jesus, que não quer aceitar Ele como único e suficiente Salvador da sua vida, eu quero te dizer, meu querido, que terás que se prestar conta diante do Senhor. A sua alma vai ter que prestar conta diante do Senhor.
E para onde a sua alma vai? Para onde que a sua alma irá? Céu ou inferno? Porque todos nós teremos que prestar contas diante de Deus da nossa vida. Nós teremos que, toda a língua vai ter que confessar e prestar contas diante de Deus. Então quero te dizer, te arrependa hoje, te converta hoje, desça na presença do Pai, desça na presença do Senhor, busque a face do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E diante disso, desse acontecimento surreal que aconteceu ali, diante de todos ali, Herodes foi comido de bicho e morto diante de todos, porque recebeu adoração para si, não deu glória a Deus e morreu. Porque o que ele tinha que fazer? Quando ele viu que o povo falou que tinha voz de Deus, ele tinha que falar assim, não, a glória pertence a Deus, não a mim. Ele tomou a glória para si. E Deus o matou, enviou o anjo da morte e o matou diante de todos ali. Foi comido de bicho diante de todos. E diante desse fato, desse acontecimento que abalou, imagino que abalou toda a cidade, que foi, imagina nos dias de hoje, ia dar um ibope tamanho, né? Mas naquela época só tinha a boca do povo mesmo para ir divulgando os acontecimentos. Então foi isso que aconteceu. E diz o texto aqui no versículo 24, e a palavra de Deus, aleluia, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Independente da perseguição, quero te dizer que ai daquele que tenta contra a igreja de Cristo, ai daquele que persegue a igreja do Senhor, ai daquele que tenta lutar contra o povo de Deus. Vai dar com a cara no tacho, vai ser sucumbido, vai ser comido de bicho, como o rei Herodes foi comido. Ai, mas você está me amaldiçoando? Não, estou te falando a real, o que está aqui na palavra. Não estou tirando nenhum tio, estou falando o que está aqui. Se não dar glória a Deus, se não se converter, se não consertar a tua vida, se não buscar a Deus em verdade, e se não se render, se não se converter ao Senhor, é o que te espera. Então a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, louvado seja Deus, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém levando consigo João. Ou seja, enquanto Pedro estava aqui com a igreja, e Pedro fugiu e aconteceu tudo isso com Herodes, Barnabé e Saulo estavam fazendo a obra de Deus do outro lado. Porque a obra de Deus não para. A obra de Deus não para. Se você não quer fazer, Deus levanta quem queira. E a obra de Deus vai continuar o tempo todo. Não será barrada. Porque quem poderá contra a igreja do Senhor? Ninguém. Ninguém pode contra a igreja de Cristo. Porque aquele que persegue a igreja está perseguindo o próprio Deus. E ai daquele que tocar na santidade de Deus. Ai de quem tenta tocar no povo de Deus. E diz a palavra do Senhor que Paulo e Saulo estavam do outro lado, né? Voltaram para Jerusalém, fazendo a obra de Deus. E eles também levando consigo João, que tinha sobrenome Marcos. E diz a palavra do Senhor que ali eles fizeram a primeira viagem missionária. Eu tenho uma outra mensagem lá no YouTube, Paulo e a obra missionária. Acho que está dentro desse texto aqui também, mas de forma diferente, que Deus todas as vezes fala diferente, né? Depois vocês entram lá também, e Marley de Almeida lá no YouTube, acho que o título é esse mesmo, Paulo e a obra missionária. E aqui, voltando aqui, Paulo, juntamente com Barnabé, fizeram ali a sua primeira obra missionária. Mas diante de tudo isso, a palavra de Deus crescia. Diante da perseguição, a igreja não se intimidava, pelo contrário, tomada pelo Espírito Santo, ela era encorajada a prosseguir na missão de propagar a salvação no Senhor. Então diz a palavra do Senhor que havia uma igreja na Antioquia, havia alguns profetas.
e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaé, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ou vamos aqui para vocês não confundir os Herodes. A igreja em Antioquia era composta por alguns homens tementes a Deus. Dentre eles estava Simão, chamado Níger, Manaé, que foi criado com Herodes, Manaé foi criado com Herodes, e Saulo, ex-perseguidor dos cristãos. Então Manaé ele foi criado com Herodes, porém ele não compactuava com as ideias do rei Herodes. Por mais que ele foi criado ali, mas ele não compactuava com aquilo, com o comportamento do rei Herodes. E diz o texto que todos esses profetas estavam ali reunidos nesta igreja, e diz a palavra do Senhor que ali eles continuaram a propagar o evangelho, anunciando a Cristo. E diz a palavra do Senhor que dentro dessa igreja, todos ali começaram a estender, levantar as suas mãos e colocar as mãos sobre Barnabé e sobre Saulo. Ou seja, todos esses profetas estenderam as mãos para Barnabé e Saulo, dizendo, no versículo 2, disse assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Diante ali dos profetas do Senhor, que eram esses que eu citei, né? Eles foram ouvir a voz do Espírito Santo, onde o Espírito Santo falando: apartai para mim Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, jejuando e orando e pondo as mãos sobre eles, os despediram, ou seja, os abençoou. Porque os dois foram separados para a obra, para aquela obra que o Senhor estava chamando para que eles fossem fazer. E diz a palavra do Senhor que, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, enviados quem? Saulo e Barnabé. Barnabé e Saulo. Desceram esses dois a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus. A Salamina, esses nomes diferentes são nomes de cidades, tá, meus amados? E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e também João. E tinha também João como seu cooperador. Então eles levaram João, então João era o cooperador deles, para auxiliá-los ali. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Barjeus. Olha o nome do homem. Barjeus, que significa? Olha o nome dele. Significa filho de Jesus. No entanto, este homem agia como um filho do diabo. Pois, embora se passasse por homem de Deus, era um falso profeta. Portanto, ele era filho do diabo. E ali eles encontraram esse circunciso, Barjeus, o qual estava com o precursor. Sérgio Paulo, homem prudente. A Bíblia diz que esse homem era prudente, Sérgio Paulo. Este chamando a si Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quando este homem ouviu dizer que Barnabé e Paulo estavam na sua cidade, ele muito se prontificou em ir até eles para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque esse homem, ele tinha sede de conhecer a palavra de Deus. Esse homem estava sedento em ouvir a palavra de Deus, esse Sérgio Paulo. Ele queria muito ouvir a palavra do Senhor. Meus amados, vou entrando, curtindo e compartilhando, porque, olha só, quando vocês não compartilham, o TikTok manda mensagem para mim, me chamando a atenção.
E aí eles ameaçam a gente de querer derrubar a live. Se vocês não compartilhar, eles fazem isso. Toca na tela, curta na tela, compartilha com seus amigos. Não é só você que precisa ouvir essa palavra. E várias pessoas precisam ouvir essa mensagem. Então toca aí, vão curtindo. Me ajuda a cumprir a meta das florzinhas aí. Vão mandando flor pra mim. Vocês não pagam por isso não, gente. É só tocar na flor e mandar. Vocês não pagam por isso. E diz o texto que esse Sérgio Paulo era um homem prudente, ele ansiava em aprender da palavra do Senhor, ele ansiava. E aí quando ele viu descobriu que Barnabé e Paulo estavam ali na sua cidade, ele correu e foi atrás para ouvir as suas palavras. Para ouvir o quê? Que palavras era essa? Palavra do Todo-Poderoso, palavra do grande Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E ali ele procurou por Barnabé e Saulo para ouvir as suas palavras. Mas insistia-lhe ele mais. Quem é ele mais? O mágico. O Bar-Juseus, filho do diabo. Mas insistia-lhe o encantador Elimas, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apagar da fé o precursor, ou seja, o nome dele era Jebuseus. Mas ali ele se intitulou com outro nome, Elimais, ou seja, mentiroso, filho do diabo, então ele mentia. E ali dizendo a palavra do Senhor que ele tentou impedir Sérgio Paulo de ir até Barnabé e Saulo para ouvir as suas palavras. Ele tentou impedir, por quê? Porque o demônio estava nele. Ele era mágico, ele era usado pelo Satanás. Magia é coisa do diabo. Magia é um pecado de feitiçaria. Quem pratica magia negra, magia branca, magia não sei o que, magia de circo, não sei o que, é pecado de feitiçaria, de bruxaria. E ali, ele tentando impedir Sérgio Paulo de ouvir a palavra do Senhor, todavia Paulo, olhando para aquele homem, Paulo olhou para esse Jebuseus, para esse Elimais, para esse mágico. Olhando para ele, Paulo disse, porque Paulo estava cheio do Espírito Santo. Então, quando Paulo olhou para ele, e fixando os olhos nesse falso profeta, nesse mágico, filho do diabo, ele disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Paulo ali fez uma pergunta para o demônio que estava ali, dentro daquele homem. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor e ficarás cego. Ficou cego. Porque o Jebuseus, o Elimas, ficou cego mediante a repressão de Paulo. Porque Paulo estava cheio do poder de Deus. Paulo estava cheio da unção de Deus, da autoridade de Deus. Então Paulo repreendeu ele com essas palavras poderosas. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás tu de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caiu sobre ele e andou rodando, como buscando alguém para o guiar, porque ficou cego. Então quero te dizer o seguinte, que não brinca e não tenta Deus, porque é pecado tentar Deus, e não tenta um homem de Deus, um homem que tem vida com Deus, um homem que tem uma autoridade de Deus. Porque nós temos o poder, a palavra do Senhor diz que Deus nos dá autoridade. Quando o Senhor falou assim para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, aqueles que te abençoarem, eu os abençoarei. E aqueles que te amaldiçoarem, eu te amaldiçoarei. Então o homem de Deus com autoridade, como Paulo fez aqui, ele, segundo a palavra que saiu da boca de Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, aquele homem foi amaldiçoado. Aquele homem teve que
vê a escuridão sobre os seus olhos. Aquele homem ficou cego por um bom tempo. Isso é forte. Muito forte. Então o precursor, quem era o precursor? Sérgio Paulo. O homem que queria ouvir, se alimentar da palavra de Deus. Então diante desse acontecimento, o precursor, vendo o que havia acontecido com o falso profeta, o falso mágico, o Elimais, os Jebuseus, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Ou seja, ele estava sedento em ouvir a palavra do Senhor, a mensagem que vinha da boca de Paulo. Mas diante daquele sinal, daquele prodígio que o Espírito Santo impulsionou Paulo a fazer, ele creu mais ainda, ele ficou maravilhado com aquele poder, aquela graça, aquela autoridade. Porque até o presente momento ele nunca tinha visto isso. Ele ouvia falar de Deus, mas naquele momento ele viu o poder de Deus sendo usado pelo apóstolo Paulo. Então foi tremendo. Então eu quero te dizer, meus amados, busque a face do Pai, clame ao Senhor, abandone o pecado, seja um verdadeiro crente, seja uma verdadeira mulher de Deus, cheia da unção, da autoridade. Porque o que adianta dizer que é crente, mas não tem poder de Deus? Do que adianta você falar que serve a Deus, mas não ora, no jejum, não consagra, não vive em santidade para que o Senhor venha te revestir de poder e autoridade? Ah, mas isso é só para quem canta e para quem prega. Um crente que não sabe qual é o seu chamado, é claro que nem todos são chamados para a obra, mas um crente que não se dispõe a fazer nada para Deus, ele não sabe o seu lugar. Porque o próprio Jesus, não precisa você ser escolhido para ser um pastor, não precisa você ser escolhido para ser um missionário, um cantor. Não. A partir do momento que você aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo, ele se aposta da sua vida. O Espírito Santo te dá autoridade. E a partir desse momento você pode anunciar: o ide do Senhor Jesus está sobre a tua vida. Aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador. O ide do Senhor está sobre ti, abaixo decai. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ah, não, essa palavra é só para quem é obreiro, é só para quem é pastor, só para quem é missionário. Não, o ide do Senhor está sobre nós, meus queridos, independente se nós temos algum título ou não. Eu não tenho título nenhum, estou aqui, não estou pregando para vocês. Fui ungida, separada e tudo, mas eu não me vejo assim. Esse negócio de título, isso é para quem... É preciso, é claro que tem uma hierarquia eclesiástica dentro da casa do Senhor, mas eu não me vanglorio com isso, jamais, misericórdia. Quando eu sou convidada para ir em alguma igreja que seja para louvar, que eu também louvo, meu ministério é louvor e palavra, eu prefiro ficar lá embaixo. Só quando insiste demais para me subir pro púlpito, às vezes quer colocar a gente ali. Eu não me vanglorio com isso. Pode me deixar lá embaixo, pode me deixar quietinha. E não precisa colocar título nenhum em mim. Embora nós sabemos que aquele que sai para ir fazer a obra recebe um título que se intitula missionário. Esse título missionário é qualquer um de nós. Qualquer um pode ser um missionário. Você pode ser missionário lá no teu trabalho, na rua, dentro do ônibus. Você pode ser missionário em qualquer lugar. Esse título missionário quer te dizer o seguinte: que o teu título de pastor, a tua carteirinha de pastor, ou a tua carteirinha de missionário, que seja, ou qualquer carteirinha de presbítero, evangelista, não sei o que lá mais, não te impede. Isso não vai te salvar naquele dia. O que vai te salvar quando Jesus voltar é a sua conduta diante dele. É o seu caminhar diante do Senhor. É a sua vida diante do Senhor. Isso que vai te salvar. É a sua fidelidade, a tua santidade. Santidade de quem? Buscar a Deus e se afastar do pecado.
A partir desse momento, o Senhor nos reveste de graça, de santidade nesse sentido. Não se santificar porque você é santarrão, porque você é isso e aquilo. Não, misericórdia, está repreendido isso no nosso meio. Então, que nós venhamos ser humildes, que nós venhamos entender que, se de tudo Deus te quer que você tenha um título, amém. Porque também é bíblico, né? Os apóstolos foram separados ali, cada um recebeu alguns títulos. Foi separado, que todos tivessem alguns títulos. Amém por isso. Isso é normal dentro da obra, para que haja diferença ali. Diferença em questão de títulos, porque às vezes o irmãozinho que está lá embaixo tem uma vida mais cheia do poder e da unção do que aqueles que estão lá no altar. E aí? Vive mais em santidade do que aqueles que estão no altar. E aí? E o título vai para onde? Para lugar nenhum. Eu quero te dizer, meus amados, o que vai fazer a diferença na tua vida é o Espírito Santo. É a presença. É a presença de Deus na tua vida que vai fazer a diferença, que vai te diferenciar das outras pessoas. Por quê? Porque é assim que Deus quer. O apóstolo, eu me recordo aqui uma passagem aqui, quando Jesus estava com seus discípulos anunciando a palavra, Jesus andando, pregando a palavra, e os discípulos de João anunciou a João que sobre Jesus que estava pregando, falando assim, não te importa que ele faça pregue também, alguma coisa assim, e o João respondeu, que importa que ele cresça, ele quem? Jesus, e eu diminua, porque eu sou o servo dele, não ele o meu servo, eu que sou o servo dele, eu que sirvo a ele, ele é o meu Senhor, que importa-se que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, o que importa é ter a presença de Deus, é isso que vai te diferenciar no meio dentro da casa de Deus ou em qualquer outro lugar que você esteja. A diferença não será o título. Tem pessoas que têm títulos, mas não têm presença. Tem pessoas que têm título, mas não têm unção. Tem pessoas que têm título, mas não têm autoridade. Por quê? Só recebeu o título. Títulos de homens. Eu quero que você receba título que vem da parte do Senhor, que é a presença do Espírito Santo. Isso sim, isso sim, que é se render a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, se humilhar diante do Senhor. O que importa é que Ele cresça, que eu diminua. Eu sou apenas barro, eu sou apenas servo, eu sou apenas um instrumento. Se Ele quiser me usar, eis-me aqui. Com título ou sem título, Ele vai te usar. Se você tiver vida com Deus, andar em santidade, tiver uma vida em oração, em vigilância, em fidelidade, Ele vai te usar com título ou sem título. Amém, meus amados? Vocês entenderam o que o Espírito Santo quis dizer para vocês? O que importa é que Ele cresça, que nós diminuímos. É a presença de Deus que faz toda a diferença no meio do seu povo. E que nós temos que manter uma vida contínua, constante de oração e jejuns. Vigiai, orai e jejuai. Primeiramente Deus manda vigiar, orar e jejuar, para que nós venhamos ter uma vida reta e santa diante de Deus e para que a presença dele venha ser sobre as nossas vidas. Amém, meus amados? Deus abençoe todos vocês.